Olá, boa noite, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. E o programa de hoje vai falar sobre o Outubro Rosa, mês que historicamente é dedicado à prevenção do câncer de mama, mas que recentemente também passou a conscientizar sobre o câncer de colo de útero. Sobre esse assunto, eu converso com o Dr. José Carlos Campos Torres, cirurgião oncológico. Bom, olha, muito obrigado pela sua presença aqui, Dr. Torres, com a gente para poder explicar um pouquinho sobre a questão do câncer de colo de útero e também sobre esse Outubro Rosa. É um prazer enorme estar aqui e poder esclarecer isso aos seus telespectadores. É um prazer. Então a gente vai fazer a primeira pergunta, né? O que é o câncer de colo de útero para que as pessoas possam entender um pouco mais? Essa é uma ótima pergunta. Isso assusta muito as mulheres, Júnior, mas é uma neoplasia que a gente tem prevenção. Nós vamos, ao longo da nossa conversa, com certeza, discutir sobre esse assunto. O câncer do colo do útero é uma alteração de uma célula, geralmente causada por um vírus chamado HPV, que é um vírus que é sexualmente transmissível, e ele altera uma célula sensível que tem no colo uterino da mulher. Essa célula fica na transição entre a parte interna do útero e a parte externa do colo. Quando ele causa essa alteração, ele promove uma mutação genética nessa célula e as células começam a se proliferar desordenadamente, caracterizando um câncer, que é uma célula que prolifera de forma desordenada com capacidade de dar metástase, de ir para outro órgão. Esse processo ele ocorre lentamente e ao longo de anos. Então a gente tem tempo e tem oportunidades várias, nós podemos falar aqui ao longo dessa nossa conversa sobre isso, várias oportunidades de interferir nesse processo e parar esse processo, evitar até que a mulher desenvolva o câncer do colo uterino. Tá. Bom, a gente vai aprofundar sobre essas questões da prevenção e tudo mais, né? Mas necessariamente é só quem tem o HPV, que o senhor falou agora aqui, que desenvolve o câncer ou não? Eu diria para você que o principal tipo de câncer, nós temos dois tipos de câncer do colo uterino. Um a gente chama de carcinoma espinocelular, é um termo técnico, mas quer dizer das células externas do colo. E esse representa mais de 95% dos cânceres do colo uterino. Esse é quase que exclusivamente causado pelo HPV. E quando o senhor fala isso, é para o lado de fora do útero, para eu poder entender, eu que sou leigo no assunto? Só para lado externo. Às vezes é difícil imaginar isso mentalmente, mas na verdade é o seguinte, o colo uterino é a parte do útero, imagina o útero como se fosse uma pequena pera, é a pontinha da pera e ela está voltada para o canal vaginal. Então, quando eu falo a parte externa, é a parte voltada para a vagina. Quando a mulher tem relação sexual, o pênis entra em contato com o colo. A parte interna seria a parte de dentro do útero, onde o bebê se implanta, onde desenvolve uma gravidez. Então, essa célula está na transição entre a parte externa e a interna. Essa é a célula sensível ao HPV. E como você me perguntou se o HPV é o responsável pelo câncer do colo do útero, a grande maioria, quase 99%. A boa parte dos cânceres são dessas células externas e todos eles são têm o HPV envolvido. E um percentual dos cânceres é da parte interna, é o chamado adenocarcinoma. E uma parcela significativa desses também tem o HPV envolvido. Então o HPV está envolvido em mais de 98%, 99% de todos os cânceres do colo uterino. Bom, já que nós já estamos falando do HPV, então, tem muita gente que tem o HPV e nem sabe? Bastante. O HPV é um vírus muito prevalente. Na verdade, existem vários subtipos desse HPV, não é só um tipo, existem diversos, são dezenas de subtipos de HPV. E poucos deles causam o câncer do colo. É cerca de 3 ou 4 que são os principais causadores do câncer. A grande maioria não causam nada. Quando muito causam uma verruguinha, a famosa crista de galo, que é tratável, que não é um câncer, mas 4 tipos específicos estão mais relacionados ao câncer do colo uterino. Esse HPV é sexualmente transmissível, é muito prevalente na população, felizmente não esse que causa o câncer do colo do útero, mas todos eles, de uma forma geral, são prevalentes. No homem quase nunca causa nada, na maioria das vezes, esse é o grande problema. Mas ele é um transmissor. Exatamente. Eu digo problema no sentido de que ele transmite, mas para ele não causa nenhum tipo de problema, nenhum tipo de alteração visível, na grande maioria das vezes. O câncer que causa o colo, no homem, boa parte das vezes não causa absolutamente nada. E ele transmite para a mulher, obviamente, durante o ato sexual. Entendi.
Bom, então para a mulher se torna mais prejudicial, né? Lógico, que nem o senhor está explicando aí Exatamente, a agora. mulher fica mais exposta a isso e por isso que a gente tem hoje estratégias para brecar esse processo até antes da transmissão. Existe aí uma vacina que já está disponível para o combate desse HPV? Existe algum tratamento disso? Existe sim. Aliás, esse é um ponto extremamente importante, Júnior. Em oncologia, nós temos 2 tipos de prevenção. Uma que a gente chama de prevenção primária, que é tentar evitar a doença antes que ela apareça, antes que o câncer surja. E a prevenção secundária, que é descobrir o câncer bem no comecinho, onde ele é totalmente curável. Então, em algumas estratégias, a gente tem a prevenção primária. Mas para a maioria dos cânceres, infelizmente, a gente não tem prevenção primária. A gente vai ter prevenção primária para câncer do colo uterino, nós vamos falar, é a questão da vacina, para câncer do intestino, que é a colonoscopia, que retira um pólipo, evita que vire um câncer. Mas poucas doenças têm prevenção primária. O câncer do colo, nesse aspecto, ele é privilegiado no sentido de que a gente consegue fazer uma prevenção a ponto de interferir na história natural da doença, consegue evitar o câncer antes que ele exista. Com o quê? Com a vacina. Como ele é causado pelo HPV, se nós vacinarmos a população feminina e também a masculina de preferência, mas focando na população feminina, se nós vacinarmos a população feminina antes que ela inicie a atividade sexual, antes que ela tenha contato com HPV, a eficácia da vacina é muito alta. E essa mulher desenvolve anticorpos contra o HPV. Quando ela entrar em contato com esse HPV que causa o câncer, ela vai eliminar esse problema, vai evitar que esse HPV se incorpore no DNA e cause o câncer. Então, a vacina é a estratégia mundial hoje que a OMS adota com o intuito de eliminar, de aniquilar o câncer do colo uterino até 2030. Essa é uma meta da OMS, da Organização Mundial de Saúde. E a gente acredita que se nós popularizarmos a vacina, difundirmos a vacina, nós vamos de fato erradicar o câncer do colo uterino, porque é uma prevenção primária. Bom, já que o senhor está falando, lógico, as mulheres recebem a vacina pelo visto, mas homens também, ou em qual idade seria isso aí, do que nós estamos falando? Então, esse é um ponto importantíssimo. No Brasil, a vacina é muito importante porque a vacina está acessível e acessível gratuitamente a toda a população feminina na faixa etária que deveria estar tomando. Na verdade, a faixa etária hoje que o Ministério está adotando após os 9 anos de idade para as garotas e para os garotos logo na sequência. De qualquer maneira, são garotos ainda em idade escolar. Nós tivemos um problema muito sério no início com a vacina. Hoje ainda tem uma cobertura baixa vacinal, baixa, muito inferior ao que nós gostaríamos. E nem é tanto pela disponibilidade, às vezes pela procura, no começo tinha um preconceito muito forte por imaginar que uma garotinha vacinada contra o HPV, nós estaríamos dando a ela uma autorização para ter uma atividade sexual, ou ela imaginaria isso. Obviamente não é isso, isso não ocorre de forma alguma. A vacina é totalmente inócua, ela não traz nenhum tipo de problema e ela é capaz de reduzir ou de erradicar o câncer do colo. Erradicar, que eu quero dizer, é ter um percentual de câncer do colo, que são aqueles que escapam à vacina, que vão ser casos fortuitos, mínimos na população geral se nós vacinarmos esses garotos. Porque existe realmente, o senhor falou dessa questão do preconceito da vacinação, né? Que induza, olha, eu estou estimulando meu filho, minha filha a viver uma vida sexual precoce. Mas existe essa prevenção do que o senhor fala, né? Porque futuramente, logicamente, uma pessoa dessa vai se relacionar com alguém, vai se casar com alguém e vai viver esse relacionamento. E aí tem aquela questão de onde vem o seu parceiro, com quem ele se relacionou, né? Então isso seria já um preventivo futuro de tudo, né? Exatamente. Se nós vacinarmos hoje, nós erradicaremos para as futuras gerações, porque a ideia é justamente essa. Se nós vacinarmos a população maciçamente e fizermos isso por várias gerações, nós vamos eliminar o HPV que causa o câncer do colo do útero e que circula na população em geral. É novo essa vacinação da rede pública ou não? Já há cerca de 8, se não me engano, 8 ou 9 anos que ela já está disponível amplamente na rede pública. Não é tão nova assim, não. Ela foi adotada já no próprio programa do Ministério da Saúde do governo federal, alguns governos atrás.
se não me engano, no primeiro governo da ex-presidente Dilma, se não me engano, e foi reforçada em todos os governos subsequentes, inclusive com o Ministério da Saúde atual, reforça muito essa ideia e disponibiliza a vacina de uma forma bastante ampla. O grande problema está sendo em conseguir atingir a população-alvo. Hoje há uma tendência cada vez mais de envolvermos, nós, comunidade médica, que eu quero dizer, de envolvermos, por exemplo, as escolas nisso. E nisso veículos de comunicação como esse são muito importantes, que podem conscientizar pais, professores, de que a vacina está disponível e que ele deve levar os seus filhos para serem vacinados. Não só as meninas, os meninos também. Por que isso? Porque os meninos, como você disse, veicula o HPV às meninas e se você vacina ambos, a taxa de eficácia torna-se altíssima, com a capacidade de, no futuro, erradicarmos essa doença. Então, para quem está nos assistindo aqui, a mãe, o papai, e falar assim, olha, eu queria me informar sobre isso, para vacinar meu filho, minha filha, para ter uma garantia maior aí, né, de saúde. Como é que faz? Só procurar um posto de saúde, ela está inclusa no calendário vacinal. Procura o posto de saúde, está lá no calendário vacinal, tem a idade certa, eles vão te informar todos os detalhes sobre a disponibilidade da vacina, a dose de reforço quando deve ser feita, tudo isso está no calendário vacinal nacional, na rede de vacinação hoje do Ministério da Saúde do Brasil. Então não é uma dose só, tem mais? Tem mais de uma dose. No passado nós usávamos algumas doses de reforço, até a terceira dose. Hoje estão usando 2 doses, mas tem um momento específico disso e tudo isso está no calendário vacinal. Bom, isso é muito importante para as pessoas poderem, né, acompanhar isso e acompanhar a saúde do seu filho, com certeza. Aliás, vacinar o seu filho é muito importante, gente. Fiquem atentos a isso, leve no posto de saúde, leve a carteirinha de vacinação do seu filho lá, veja se está tudo em ordem, se as outras vacinas também estão em ordem, não só essa, né, doutor? Mas que mantenha seu filho vacinado, com certeza, contra todas aí as doenças possíveis, né, que percorrem a nossa humanidade, com certeza. Olha, esse é o Programação Nacional, nós estamos falando hoje sobre essa questão do Outubro Rosa. Estamos discutindo aqui com o Dr. Torres sobre esse assunto. A gente precisa ir para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais assunto para discutir aqui para você. Estamos de volta com o programa Ação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre o Outubro Rosa, mês de prevenção e combate ao câncer de mama. Eu estou aqui com o Dr. José Carlos Campos Torres, ele que é cirurgião oncológico da Unicamp, está aqui com a gente batendo um papo muito legal. Doutor, a gente estava falando sobre essa questão da prevenção do câncer e tudo mais, e essa doença do câncer de colo de útero, ela costuma atingir as mulheres em que idade, mais ou menos? Existe uma idade prévia ou adolescente tem ou não? Sim, tem uma faixa etária, Júnior, onde ela é mais prevalente. E essa faixa etária é acima dos 50 anos de idade. Na verdade, dos 49 anos em diante, até os 60 anos, é o pico de incidência da doença. Por que isso? Porque essa mulher se contaminou com HPV no passado, o HPV causou as alterações do colo uterino, causou as alterações celulares. Essas alterações celulares persistem na forma que a gente chama de neoplasia intraepitelial cervical. É um termo técnico para dizer um pré-câncer. Então, ela fica na forma de pré-câncer durante muitos anos. Por isso que é um câncer factível de prevenção, porque ele dá-nos a oportunidade de ser detectado mesmo numa fase que ainda não virou câncer, quando ele é pré-câncer. E essa fase pode durar anos, por isso que o pico de incidência é numa idade um pouquinho, não é tão jovem. Pode ter mulher jovem, tem HPVs mais agressivos e mulheres mais susceptíveis a essas mutações, mas é raro, a grande maioria é nessa faixa etária. Então a gente tem, vamos dizer assim, o hiato de idade dessas mulheres, em que a gente tem a oportunidade de fazer a prevenção, de fazer o famoso exame de Papa Nicolau, que a gente tem disponível. Famoso, né? Famoso exame de Papa Nicolau, que é necessário. Extremamente necessário. O que faz o Papa Nicolau? Nada mais é do que o ginecologista vai colher um raspado com uma escovinha, uma coisa que não é invasiva, nada disso. É um exame ginecológico. Ele colhe com a escovinha ali no colo do útero algumas células, passa numa lâmina e o laboratório vai analisar isso e o médico tem condição de dizer se tem ou não alguma célula alterada, que possa ser um câncer invasivo, que possa ser um pré-câncer. A ideia é diagnosticar na fase pré-câncer, porque com isso a gente evitaria o câncer. O Papa Nicolau hoje, a tendência é
apesar de ser um exame muito efetivo, muito eficaz na detecção, nós temos exames mais eficazes. Nós temos o teste do HPV. E a tendência hoje mundial é descontinuar o Papa Nicolau e substituí-lo pelo teste do HPV. Olha isso. Porque o teste do HPV detecta a presença do HPV antes de causar a alteração que leva ao pré-câncer. Então, aquela mulher pode ser triada, Sim. pode ser tratada muito antes de ter até o pré-câncer. Então, ele é muito mais eficaz. E o Papa Nicolau, ele identifica o pré-câncer, é isso? O Papa Nicolau identifica esse pré-câncer, ou câncer também, ele pode identificar, claro. Sim. Mas a ideia é que ele identifique numa fase pré-câncer. O teste do HPV você consegue detectar numa fase muito precoce e ele pode ser feito, quando ele é negativo, ele pode ser repetido depois de 2 anos, ele não precisa ser repetido anualmente, ou até de 3 anos, dependendo da faixa etária da mulher. Então, ele é muito mais racional. Embora ele tenha um custo maior do que o teste do Papa Nicolau, que é um exame muito barato, por isso que ainda é usado no sistema público, mas o racional de usar um teste, embora um pouco mais caro, que você faz com a periodicidade maior e é muito mais eficaz, ele economiza os cofres públicos ao longo do tempo, muito mais do que se usar um exame que tem uma eficácia menor e que precisa de uma repetição mais contínua. Bom, e uma das formas de detectar a doença é através do exame de Papa Nicolau, como o doutor está falando aqui. Porém, o número de exames realizados na rede pública de saúde em São Paulo vem caindo. Nós vamos acompanhar aqui na reportagem. Dona Maria tem 70 anos. Ela está há 3 sem fazer seus exames periódicos, entre eles o Papa Nicolau, que ajuda a detectar o câncer de colo de útero. Veio a pandemia, né? Aí fiquei sem fazer. A pandemia afetou a busca por cuidados com a saúde. Isso pode ser medido pela queda de exames preventivos voltados à saúde feminina, que foram feitos na cidade de São Paulo entre 2019 e 2022. A pandemia acabou afastando porque a prioridade era a Covid, né? E também o pessoal, muita gente não tem informação, né? E acaba se acomodando. Vou fazer depois, faço depois. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, entre janeiro e junho deste ano, foram realizados cerca de 275 mil exames de Papa Nicolau, sendo que no mesmo período de 2019 foram feitas um pouco mais de 315 mil coletas, uma redução de 13% que pode impactar a saúde da mulher. Quando a gente estava no auge da pandemia, as mulheres ficaram com muito medo de fazer os exames, mas no máximo atrasaram aí 1, 2 anos. Agora o que a gente está vendo é que tem muitas mulheres que não estão fazendo o exame de Papa Nicolau. E é um exame que, se você for tranquila, entendendo como é o exame, não é um exame ruim de fazer. A gente não gosta, né? Mas a gente precisa. O Papa Nicolau é um exame rápido e um grande aliado na batalha contra o câncer. Quando a gente deixa para fazer muito lá na frente um diagnóstico, que a gente chama de detecção tardia, a gente tem que entender que sempre que eu falo de câncer, eu posso estar falando de metástase, acometimento de outras partes. Eu tenho que fazer uma cirurgia maior, entendeu? Então, quanto mais cedo eu fizer, esse tratamento vai ser mais fácil de realizar. Isso que é o mais importante que a gente precisa explicar para todas as mulheres. Façam o Papa Nicolau. Tá aí, doutor. A gente está falando um pouquinho sobre o exame do Papa Nicolau, como nós estávamos falando agora, né? E essa reportagem fala uma coisa muito importante, que houve uma queda, né, nos exames. E agora precisa ser retomada, com certeza, né? Com certeza, Júnior. A gente está vendo isso em câncer de mama, com um aumento da detecção agora de diagnósticos mais avançados, porque durante a pandemia a mulher parou, ela foi aconselhada, obviamente a prioridade era cuidar do coronavírus, mas isso acabou impactando muito na demora de voltar a fazer esses exames de rotina. E nós vimos aí uma queda na coleta do exame, que hoje é universalmente utilizado no Brasil, que é o Papa Nicolau. Teve mesmo essa queda, isso está impactando em diagnósticos mais tardios, isso é ruim. Então, a necessidade de alertar a população é fundamental, que retome os seus exames preventivos, todos, Sim. Todo mundo, os homens, as mulheres. No caso das mulheres, no caso do câncer do colo, ela precisa retomar, e como disse a colega aí há pouco nessa reportagem, é um exame muito simples, não é invasivo, é um exame ginecológico normal, em que se colhe células ali do colo uterino e pode salvar vidas. É fundamental que se busque voltar à prevenção.
Por isso que a campanha deste outubro aqui até é para enfatizar cada vez mais que a mulher necessita fazer os exames, voltar à rotina dos exames. Exatamente. O tratamento, é sempre bom lembrar que o tratamento do câncer é um tratamento agressivo. Então a gente faz cirurgias para tratar o câncer do colo, é uma cirurgia extensa, chama esterectomia radical. Não tira só o útero, a gente tira o útero e os linfonodos, que são pequenos gângliozinhos que ficam em cima dos grandes vasos, perto da veia ilíaca, vasos pélvicos de grosso calibre, e isso impacta em qualidade de vida, pode aumentar risco de inchaço da perna. A gente usa radioterapia, que também impacta um pouco em qualidade de vida. Exatamente. Né? Quimioterapia, imunoterapia, são vários tratamentos pesados, vamos dizer assim. E se faz o diagnóstico numa fase muito precoce, o tratamento é menos agressivo, essa mulher volta muito mais rápido à sua vida rotineira e, no caso do colo do útero, como dissemos, preferencialmente diagnosticar antes do câncer existir. É possível isso, o exame está disponível e é totalmente possível. Bom, até seguindo essa conversa que a gente está tendo aqui, de que forma a mulher pode identificar uma possível manifestação desse câncer no colo de útero? Existe alguma alteração no corpo dela? Existe esse inchaço do corpo? Ela sente algo no corpo ou não sente nada? Essa pergunta, Júnior, é fundamental, ela é importantíssima, a população tem essa dúvida mesmo. O que nós precisamos lembrar, câncer de uma forma geral, ele é silencioso. A gente costuma dizer em medicina que ele é o grande mascarado, é um zorro, vamos dizer assim, porque ele engana, ele não dá sintomas. Na verdade, é uma célula comum do seu corpo que começa a se multiplicar desordenadamente. Como é uma célula igual a outra, o organismo nem sempre reconhece aquilo como sendo um corpo estranho, ou demora para reconhecer que aquela célula tem alterações que podem ser fatais. E por isso, ele não produz sintoma na maior parte das vezes no início. No caso do colo uterino, um tumor um pouquinho mais avançado ou ainda no seu início, mas que tem um diâmetro um pouquinho maior, ele pode produzir um corrimento estranho que a mulher sentiu ali, ele pode produzir como se saísse uma água de carne, as mulheres às vezes reclamam como água de carne, como se fosse aquele sanguinho clarinho ali saindo na calcinha, tudo isso. O odor muda também? O odor muda, passa a ter um odor forte muitas vezes. É claro que não espere ter esses sintomas, porque esses sintomas, quando aparecem, em geral, você já tem um tumor ali no colo um pouquinho mais avançado. Não que um sintoma como esse já seja isso, tá? Pode ser um corrimento por qualquer infecção, mas se tiver uma alteração, busque um ginecologista e busque analisar e verificar o que está acontecendo. Sim. Doutor, há um grupo específico que é mais vulnerável a desenvolver esse câncer? Esse é outro assunto bem interessante. Na verdade, qualquer mulher está suscetível à infecção pelo HPV. E uma vez infectado pelo HPV, essa mulher tem um risco de desenvolver. Nem sempre desenvolve. Tem mulher que entra em contato com HPV que causaria câncer e o organismo reconhece e elimina, o sistema imunológico dá conta. Então, quais os grupos que são mais susceptíveis? Obviamente, aquelas mulheres que têm a sua imunologia comprometida. Por exemplo, portadoras do HIV, pacientes transplantados, transplante renal, que usa imunossupressores, paciente que por qualquer motivo precisou usar corticoide em longos períodos e está imunossuprimida. Fora isso, os fatores de risco normal do câncer do colo, que envolve multiplicidade de parceiros, obviamente por ter contato com subtipos diferentes de HPV, também são fatores de risco. Mas qualquer mulher, de uma forma geral, que teve contato com HPV, e não dá para saber quem teve, porque ele é muito prevalente, então a mulher iniciou a sua vida sexual ativa, ela deve já procurar o seu ginecologista para lhe orientar, para fazer a prevenção, para tomar os cuidados preventivos. A pessoa que desenvolve o diabetes, por exemplo, ela está mais suscetível? Bem lembrado, o diabetes é uma outra peculiaridade que afeta o sistema imunológico. Claro que o diabetes bem controlado não tem nenhuma implicação imunológica, mas um diabetes sem controle, fora do controle cronicamente, uma paciente que não tem um controle adequado, pode levar a uma queda imunológica que facilita qualquer infecção, inclusive pelo HPV. Isso é interessante saber. Bom, então a questão de identificar, como o senhor mesmo disse, né? Só para a gente retomar um pouco do outro bloco, a identificar o HPV é o caminho mais correto
para se prevenir tudo isso? Essa é uma tendência mundial. Ainda não temos isso amplamente na rede pública, mas já existe um projeto que na Unicamp, por exemplo, o setor onde eu sou responsável pela cirurgia oncológica pélvica lá, o diretor da nossa divisão, o professor Júlio César Teixeira e o professor Zeferino, os dois desenvolveram um projeto que já não é mais um projeto piloto, na verdade é um projeto que está na cidade de Indaiatuba, já deu certo, já tem 10 anos já do programa, em que eles utilizaram, ao invés do Papa Nicolau, foi abolido lá, eles utilizaram o teste do HPV. E o programa mostrou ser custo-benefício efetivo, ou seja, reduz custo a longo prazo para o poder público, eficaz na detecção, eficaz na redução de mortalidade por câncer do colo. E lá nós fizemos nesse projeto o que a gente chama de um screening organizado. O screening organizado é aquele que você conhece as mulheres e ativamente busca aquela mulher. E isso impacta na mortalidade. Bom, esse é o Programação Nacional, que precisa ir para um rápido intervalo e a gente volta já. Eu vou deixar aqui uma pergunta para o doutor, porque ele estava me falando aqui nos bastidores, antes da gente começar o programa, que existe um estudo que foi desenvolvido aqui na Unicamp que ajudou no desenvolvimento da vacina do HPV. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas no próximo bloco. A gente volta já. De volta com Programação Nacional e hoje eu estou conversando aqui com o doutor Torres, ele que é cirurgião oncológico, e a gente está falando sobre essa questão do câncer do colo de útero, já que estamos no Outubro Rosa, né? E tem que fazer a prevenção, com certeza é um mês de prevenção e as mulheres têm que fazer esse exame preventivo, com certeza. E nós estamos tirando essas dúvidas aqui, que está muito legal o bate-papo. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior, que é a questão do desenvolvimento da vacina. Foi feito um estudo mundial. E a Unicamp é que foi escolhida aqui no Brasil para poder colaborar com esse estudo da vacina do HPV, é isso? Isso, Júnior, a Unicamp foi um dos centros que colaborou com esse estudo, o estudo que validou a vacina. O professor Júlio César Teixeira, com muito orgulho que a gente teve um dedo, vamos dizer assim, e Campinas teve um dedo de participação nisso, e que foi um sucesso, né? A vacina foi aí amplamente validada, ela é extremamente eficaz. Hoje o sonho da OMS é conseguir vacinar todas as crianças no mundo inteiro para conseguir erradicar o câncer do colo. E como é feito este tratamento da mulher que é diagnosticada aí com câncer do colo de útero? Então isso é importantíssimo nós falarmos, Júnior, porque a mulher tem frente a um diagnóstico desse, em geral elas ficam desesperadas. Sem dúvida, doutor, ficam, imagino, angustiadíssimas. Angústia, né? E não precisa. Hoje nós, graças a Deus, temos tecnologia o suficiente para tratar a neoplasia em fases mais iniciais, no estágio 1, que a gente chama da doença, com tumores até 4 centímetros no colo, são tumores até um pouquinho maior, mas que não atingiu nenhum outro órgão, bexiga, reto, ele está restrito ali ao colo, a gente consegue tratar cirurgicamente. Hoje a cirurgia evoluiu muito e a gente consegue, vamos dizer assim, entregar um resultado à mulher de maneira que ela retorne rapidamente às suas atividades. Em menos de 30 dias, eventualmente um pouco mais ou menos, ela consegue estar de volta às suas atividades e tratando e curando, mesmo com o diagnóstico do câncer do colo. Numa fase mais avançada, hoje nós temos a radioterapia, que também evoluiu enormemente, tem menos implicações sobre a bexiga, sobre o reto, que sempre era uma preocupação no passado, a quimioterapia, enfim, todo o tratamento oncológico evoluiu bastante. Está muito avançado, né, doutor, hoje o tratamento oncológico. É muito específico para cada tipo de desenvolvimento de câncer, né? Exatamente. Felizmente, nós temos o que nós chamamos de medicina de precisão. No colo também tem isso, a gente tem imunoterapia, que faz parte dessa medicina de precisão, mas a medicina de precisão, ela tenta identificar qual o sujeito, o indivíduo que desenvolveu determinado câncer, que pode se beneficiar com a terapia específica, muitas vezes uma terapia-alvo em alguns cânceres, por exemplo, o câncer de mama, a gente usa muito isso e ele está cada vez mais individualizado. Isso é chamado de medicina de precisão. Então, a oncologia hoje, ela evoluiu muito, então as mulheres não precisam ficar, obviamente, desesperadas, claro que precisa buscar um serviço de saúde, precisa tratar, mas esse tratamento está cada vez menos agressivo à medida que a gente evolui com todas essas terapêuticas, essas armas. Tá. E quais são os principais desafios que o sistema público de saúde enfrenta para combater o câncer de colo de útero?
Eu diria para você que os desafios são os desafios que o país enfrenta como um todo. São desafios de financiamento, são desafios de investimentos na área de saúde. Esses desafios vêm sendo superados, vem sendo feito esforço do sistema público, dos administradores públicos de uma forma geral, mas o grande desafio é justamente encontrar os mecanismos mais eficazes, concentrar os recursos nesses mecanismos eficazes e fazer com que a gente, utilizando desses mecanismos, consiga reduzir mortalidade, consiga impactar na qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, o colo do útero. Um grande desafio que virá aí em breve é substituir o Papa Nicolau pelos testes de HPV, e o Ministério já percebeu isso. Esse estudo conduzido pelo professor Júlio César Teixeira e o professor Zeferino, eles já conseguiram mostrar isso ao Ministério, já está sendo adotado isso. Em breve deve-se iniciar uma campanha nacional disso, dentro de algum tempo, e criar um screening inteligente, um screening que a gente chama de organizado. O que é isso? Nós temos dois tipos de screening ou rastreamento. Um que é oportunístico, que é campanha. A mulher escutou uma campanha ou alguém alertou, ela vai e faz aquele exame. Isso já está provado na literatura que não funciona significativamente em diminuir o risco, diminuir a mortalidade ou o risco de morte pela doença. Por quê? Porque, em geral, as mulheres que fazem ou que respondem a essas campanhas são as mesmas. Aquelas que não colheram o Papa Nicolau, aquela faixa da população que não foi, acaba não indo do mesmo jeito. Já o screening organizado, essas mulheres são buscadas ativamente pelo sistema de saúde. E aí nenhuma mulher escapa da prevenção. Ou todas aquelas que, a não ser que não queira fazer, obviamente, mas todas aquelas que desejarem, elas são atingidas pelo sistema de saúde a ponto de fazer a prevenção dentro de uma periodicidade regular. E isso é o grande desafio futuro para o Sistema Único de Saúde nosso, que é transformar um screening de oportunístico em screening organizado. Até eu ia perguntar para o senhor, aliás, vou perguntar, né? Eu queria entender um pouco, quando a gente fala assim, hoje um índice desse, quantas mulheres são atingidas por esse tipo de câncer hoje no Brasil? No Brasil, quase 17 mil mulheres têm, segundo os dados do INCA, as projeções do INCA, em 2022, quase 17 mil mulheres terão câncer do colo uterino, dá 16.700. É um número significativo. Por ano? Nesse ano de 2022, só em 2022. Só em 2022. E isso aumenta ano a ano, tá? Aumenta ano a ano. E assim, são a classe, a faixa, é a classe mais baixa, ou é a classe média? Quem são as mais atingidas? Obviamente é mais atingido pelo câncer do colo, que tem um screening que é capaz de prevenir e evitar, aquelas que não têm acesso ao sistema de prevenção, ou que não buscam esse sistema de prevenção. Claro que em todas as classes tem mulher que não gostam de fazer, ou até por preconceito, ou porque aquela ideia antiga de quem procura acha, né? Lembra que nossas avós falavam? Quem procura acha. Tem que procurar, porque precisa achar para tratar. Mas todas as classes sociais são representadas ali. Mas, obviamente, aquelas que não têm a possibilidade de um acesso mais fácil, um sistema de saúde, por exemplo, em que ela tenha facilidade de marcar sua consulta, de colher o seu exame, essas são as mais atingidas. Essa classe social é mais atingida por o câncer invasivo, porque não fizeram, ao longo desse processo, uma prevenção eficaz. Ou porque não teve informação, não tem um conhecimento da informação. Da informação, por exemplo, tá? Ou que não teve acesso a uma consulta ginecológica que pudesse orientá-la adequadamente, por exemplo. Isso é interessante. Bom, e há a cura para esse câncer, né? Como a gente estava falando aqui. Sem dúvida, a cura, ele nas fases iniciais, o índice de cura passa de 95%. Então, a insistência com a prevenção é fundamental. A ideia preventiva é o que faz com que a gente consiga atingir altos índices de cura e mantendo qualidade de vida, que é o mais importante. Curar o câncer com qualidade de vida. E para isso a gente precisa de diagnóstico precoce. Bom, esse é o Programação Nacional. Eu preciso ir para um rápido intervalo e a gente volta já para falar um pouquinho sobre algumas entidades e instituições que ajudam, né, no combate ao câncer. A gente vai para um rápido intervalo e volta já.
Estamos de volta com programação nacional. Hoje nós estamos falando aqui sobre o Outubro Rosa, a prevenção do câncer do colo de útero. Eu estou conversando aqui com o Dr. Torres, Dr. José Carlos Torres, Campos Torres, né? Ele que é cirurgião oncológico daí da Unicamp, também trabalha na Unicamp. E o doutor está nos dando um esclarecimento sobre várias coisas aqui para a gente em relação à prevenção do câncer de útero e entre outras coisas mais, sobre HPV. Está muito bacana o bate-papo com ele aqui. Agora, doutor, a gente estava falando assim, no caso da mulher diagnosticada aí com câncer, de que maneira os amigos familiares podem ajudar nesta recuperação? Como é que se dá isso? Isso é fundamental. O que a gente percebe, eu lido com câncer feminino já há mais de 25 anos, Júnior. O que eu percebo é que quando uma mulher tem câncer, a família fica um pouco mais abalada. Diferente de quando o homem tem câncer, porque a mulher ela consegue suportar muito bem essa questão do cuidado e ao mesmo tempo dar continuidade. O homem se abala um pouco mais. Então, o primeiro passo é não se deixar abalar a ponto de não conseguir ajudar o seu ente querido. Então, ver que aquela mulher ela vai precisar passar por um tratamento, e talvez ela precise de ajuda, não só do ponto de vista emocional, do ponto de vista de apoio, que é fundamental, mas ajuda no sentido de que ela consiga ser liberada nos horários que ela precisa e talvez ajudar a cuidar da casa, dos filhos, no caso do marido ou de um parente próximo, para que ela possa fazer o seu tratamento e ter tempo para isso. E tudo isso, no âmbito familiar, é possível de ser organizado quando não há uma desestrutura da família, um abalo emocional muito forte, que muitas vezes acontece. Ela precisa de um apoio, né? Um apoio da família mesmo, de uma motivação de enfrentar tudo aquilo, né? É uma fase muito difícil e ela precisa realmente... Felizmente, a gente tem até entidades que nos ajudam muito. Hoje nós vamos falar de uma delas aí que tem ajudado bastante e que ajuda nesse apoio que a mulher precisa demais nessa fase. Sim, nós vamos falar mesmo. E até para a senhora poder entender um pouquinho, quando a gente começa um tratamento tem um tempo, quanto tempo ele dura? O tratamento oncológico, ele é muito variável, depende muito da fase que a doença se encontra. Ele pode ser, por exemplo, no caso do câncer do colo uterino, pode ser tratado com a cirurgia, que é uma cirurgia longa, extensa, como eu disse, que envolve várias dissecções cirúrgicas ali, pélvicas. Porém, a mulher em 20 dias, no máximo um mês, em geral está muito bem recuperada. Mas ele pode depender de radioterapia, de quimioterapia, e a mulher pode passar por 1, 2 ou até 3 meses por um tratamento em que muitas vezes ela precisa ir de segunda a sexta no serviço de saúde para receber radioterapia, uma vez por semana receber quimioterapia. Nesse período ela vai ter que estar se deslocando, ela vai ter que estar dedicando ao tratamento dela. Existe um número de radioterapia, um número de quimioterapia que ela tem que fazer? Existe sim. Em média, elas fazem a radioterapia de 15 a 30 sessões, depende do caso, depende da extensão da doença. Em média, ela fica durante esse programa de radioquimioterapia de 30 dias a 60 dias no máximo. Ela terminou o programa de tratamento, no caso do câncer do colo. Ok. Bom, como o doutor mesmo falou, existem instituições, entidades que ajudam as pessoas nesse momento tão difícil. Aqui na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo, há o Grupo Rosa e Amor, uma entidade que acolhe e trata de mulheres com câncer. Nós fomos até lá conhecer o trabalho deles. Vamos acompanhar. Fundado no ano de 2000, o Grupo Rosa e Amor é referência na região de Valinhos no amparo a mulheres diagnosticadas com câncer. A entidade, que não possui fins econômicos, oferece diversos cuidados para as assistidas, que vão desde enfermagem e nutrição até psicologia e orientação jurídica. A médica Márcia Franzesi é a presidente do Rosa e Amor e explica como surgiu a ideia de fundar a organização. O objetivo do grupo foi o acolhimento de pacientes que estavam passando por câncer de mama. Isso foi através de uma vivência que eu tive nesse período de câncer de mama. Minha formação é médica e eu senti a necessidade do grupo de apoio fazer acolhimento com uma equipe multidisciplinar. Daí começou o Rosa e Amor, depois se estendeu para também o câncer ginecológico, e há 4 anos nós atendemos todo tipo de câncer. Além dos cuidados médicos, hoje o Rosa e Amor também presta apoio social às pacientes e a seus filhos.
Na pandemia, nós precisamos ampliar muito a doação de cesta básica, porque não é o objetivo do Grupo Rosa e Amor é o acolhimento dessas pacientes, mas elas não vêm pela parte social, elas vêm através do diagnóstico. Nós tínhamos em torno de 6, 7 pacientes recebendo cesta básica e nós ampliamos para quase 70 cestas básicas na pandemia. Além disso, sentimos a necessidade do acolhimento de crianças, tanto órfãos do câncer como de mulheres que estão em tratamento. Devido a essa dificuldade durante o processo de tratamento, a dificuldade de ter o olhar mais para o filho, que elas estão muito voltadas ao tratamento, para que elas fiquem mais tranquilas, nós estamos com um projeto, com psicopedagoga, terapeuta, psicóloga, assistente social, educadora artística e a parte de nutrição para acolhimento dessas crianças. A Bruna é uma das pacientes da entidade e conta como o apoio faz a diferença em seu tratamento. Eu costumo dizer que o acesso ao tratamento em si, por exemplo, com a quimioterapia, todas acabam tendo. Às vezes mais cedo ou mais tardiamente, todas têm. Só que o acolhimento que o Rosa e Amor tem a essa assistência, não só para a paciente, como para as famílias, é que faz a diferença no sucesso do tratamento. Então, assim, o químico a gente tem, mas o diferencial de você ter um lugar que te acolhe, que entende o que você está passando, que acaba te atendendo em todas as suas necessidades, é que faz a diferença. Então, a gente fala que quando a gente está com a cabeça bem, quando a gente está com a cabeça leve, tudo acaba fluindo de forma melhor e é o que dá o sucesso no tratamento. E o sentimento de gratidão não fica restrito a quem recebe esses cuidados. Isso nos deu a certeza que nós estamos no caminho certo e que nós temos cada vez lutar para essas mulheres, empoderá-las de conhecimento, de acolhimento, para que elas se fortaleçam e consigam ter uma nova consciência após o câncer, que desabroche uma nova mulher, né? Mais forte e que ela consiga as suas conquistas de tudo que ela imaginou na vida dela. Bom, pois é, doutor. O senhor é um dos parceiros do Rosa e Amor. Como você avalia o trabalho dessa entidade aí que a gente acabou de ver agora? Olha, o trabalho deles é maravilhoso. Eu já conheci a entidade há bastante tempo. Há algum tempo atrás eu venho dando apoio, venho sendo um voluntário deles. A doutora Márcia, que é a diretora, que cuida ali do Rosa e Amor de uma forma geral, ela passou por um problema desse no passado e não é nenhuma... Né, ela publica isso publicamente, por isso que a gente comenta, mas ela é muito agregadora. O Rosa e Amor tem uma atividade importantíssima, não só para as pacientes que estão passando pelo câncer. Eles têm um programa, que é um programa maravilhoso, Júnior, que é acolher as crianças órfãos de mães que faleceram de neoplasia, ou de câncer do colo, ou de câncer de mama, ou de outros tipos de câncer, em que as crianças estão órfãs e eles participam junto ao sistema público em acolher essas crianças e dar um apoio a essas crianças. E ali a pessoa tem um apoio total, psicológico? Tem o apoio psicológico, fisioterapeuta, apoio médico, apoio nutricional, muito importante. Tem um apoio de logística, eles ajudam até na logística do deslocamento, de tudo mais, encontrar a melhor forma e o serviço onde ela vai fazer o tratamento. Eles têm agora um outro programa que a Márcia abraçou, ela está cada vez ampliando mais o Rosa e Amor, mas um programa de cuidado paliativo. Esse cuidado paliativo é o cuidado que a gente dispensa para quem tem o câncer avançado, a doença voltou, está em progressão e não tem mais, às vezes, recursos oncológicos, mas tem muito recurso para minimizar o sofrimento dessas mulheres. E a Márcia abraçou essa questão do cuidado paliativo, está crescendo muito no Rosa e Amor, aliás, parabéns.
parabéns. Eu preciso parabenizar uma entidade muito séria, muito engajada e ela tem uma vontade enorme de ajudar de fato essas mulheres. E como é que os pacientes avaliam que frequentam lá o Rosa e Amor? Como é que o senhor vê? É impressionante, Júnior. Elas agradecem enormemente, elogiam demais e elas sentem como se fosse a segunda casa delas, porque elas de fato abrem as portas ali e todos os funcionários de lá, da equipe multidisciplinar estão sempre disponíveis para elas. Então, para as pacientes, é a segunda casa delas. E como é que o Rosa e Amor sobrevive? Como é que essa entidade vive hoje? Eu acho que isso é importante a gente falar. Como toda ONG, que é o terceiro setor, vive de doações. Eles vivem exclusivamente de doações. E por isso que a gente precisa incentivar a sociedade a se engajar nisso, porque o terceiro setor é fundamental em países como o nosso. A Márcia, através do Rosa e Amor, ela faz com a sua equipe um trabalho maravilhoso que complementa aquilo que é feito no sistema público. Hoje a gente precisaria, inclusive, de programas de incentivo público para essas entidades, mais programas que ajudem eles a desenvolverem, mas o grosso do que custeia ali são doações voluntárias. E como a gente pode ajudar aí, se a gente quiser, quem está assistindo a gente aqui, olha, quer ajudar o Rosa e Amor, é uma entidade como essa que tem ajudado muito. É muito fácil, eles têm o site, se você entrar ali no Google, no Rosa e Amor, no próprio site deles tem o contato e a forma de você fazer doações voluntárias ou se voluntariar em ajudar em algum programa. Através do contato com o Rosa e Amor você consegue isso com muita facilidade. Que legal, olha, parabéns para o pessoal aí do Rosa e Amor, belo trabalho que vocês têm desenvolvido. O senhor também é médico do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, o CAISME. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que é esse trabalho que vocês desenvolvem. O CAISME é uma entidade pública, o CAISME é um hospital dentro do HC. Da Unicamp. Então faz parte da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, é um hospital de pesquisa, de ensino médico, nós temos lá alunos, residentes, enfim, e é um hospital que presta uma assistência muito forte a toda essa região. Ele é regulado pelo diretório do próprio SUS, do próprio Sistema Único de Saúde, e está sempre aberto aí à população dentro daqueles preceitos que o SUS determina como hospital terciário. Então, que no caso de câncer, nós fazemos a parte terciária, que é o tratamento do câncer, que é o cuidado da paciente com câncer e o segmento dessas pacientes também. Bom, doutor, para a gente encerrar o nosso bate-papo que está chegando ao final do programa, gostaria de fazer uma pergunta. Qual a mensagem que o senhor passaria a respeito do câncer de colo de útero e desse Outubro Rosa? Eu acho que a grande mensagem que eu poderia dar a você é: não tenha medo de fazer prevenção. Busque o médico, faça a sua prevenção. Mulher, faça a sua mamografia regularmente, busque o seu mastologista, busque o seu ginecologista para fazer a prevenção ginecológica. A atitude preventiva salva a vida de fato. E isso é fundamental, isso é a principal coisa que nós podemos, vamos dizer assim, deixar como mensagem. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, podem fazer a pergunta no meu Instagram, que é Instituto Torres Oncologia, tudo junto. Estou à disposição do que precisarem. É isso aí. A prevenção é tudo, gente, vale a pena. Doutor, muito bacana conversar aqui com o senhor, bater esse papo gostoso e poder entender um pouquinho mais, né, sobre onde estamos caminhando com a medicina hoje no combate ao câncer. Prazer foi meu, é uma oportunidade enorme aí de poder esclarecer os telespectadores. Eu estou sempre à disposição, o que precisar, estamos aí à disposição. Aprendi muito com o senhor aqui hoje, com certeza. E você também que está em casa deve ter aprendido muito. Obrigado, doutor. Obrigado pela oportunidade. E obrigado a você também que esteve conosco até este momento aqui no Ação Nacional, que retorna na semana que vem com mais um assunto a ser discutido aqui para você, com certeza. Até lá, um grande abraço.